Boa tarde a todas e a todos. Na tentativa de chegar ao maior número possível de sócios em simultâneo, optamos por esta solução, de estarmos online numa espécie de webinar. Gostaríamos de vos pedir para terem convosco as duas tabelas remuneratórias que enviamos em anexo no mail da manhã, portanto, que é a tabela remuneratória de 2017 e a tabela remuneratória de 2022. Podem colocar, durante a apresentação, podem colocar as dúvidas de caráter geral no chat e no final tentaremos responder às mais pertinentes e mais frequentes. Atenção, pedia que fossem perguntas de caráter geral e não pessoais, não individuais, não numa situação individual. Estas situações individuais devem ser colocadas por mail para o sindicato, que teremos todo o gosto em responder o mais rápido que conseguirmos. Vou partilhar neste momento no ecrã uma pequena apresentação para ficar mais clara a minha explicação. Então, a explicação da aplicabilidade da Lei 34/2021. A pergunta mais frequente colocada ao sindicato foi a quem se aplica a Lei 34. A Lei 34/2021 aplica-se diretamente aos contratos de trabalho em funções públicas e apenas a estes. No entanto, pela aplicação do Decreto-Lei 110/2017 e fundamentalmente pelo Acordo Coletivo de Trabalho de 2018 assinado por este sindicato, aplica-se também a todos os contratos individuais de trabalho. Até porque no Acordo Coletivo de Trabalho há uma cláusula que diz: refaça-se toda a carreira dos contratos individuais de trabalho como se de contratos de trabalho em funções públicas se tratasse. Daí, pela nossa parte, não há qualquer dúvida de que aplica-se igualmente e da mesma forma aos dois tipos de vínculo laboral. Vamos agora aqui verificar dois momentos. Temos 2017 e temos 2018. Em 2018 ocorreram duas situações. Ocorreu uma transição para a nova carreira e ocorreu um descongelamento, o descongelamento geral da função pública. Ora, nós vamos ter que, para percebermos melhor esta aplicação desta Lei 34, esquecer esta transição, esquecer este descongelamento e voltarmos a 2017. E voltamos a dezembro de 2017. Voltamos a dezembro de 2017 e olhamos para os nossos vencimentos, nossa folha de vencimentos. E a nossa folha de vencimentos temos que reparar duas coisas. Primeira, a categoria em que estamos e a segunda, repararmos também qual é o índice remuneratório que estamos a usufruir na data. Mediante estes dois conhecimentos, podemos então avançar. E avançamos para a transição. Transição da categoria. E então passará para técnico superior de diagnóstico terapêutica, os técnicos de diagnóstico terapêutica de segunda, de primeira e os principais. Passará para técnico superior de diagnóstico terapeuta especialista, o técnico de diagnóstico terapêutica especialista. Passará para técnico superior de diagnóstico terapêutica especialista principal, o técnico de diagnóstico terapêutica especialista de primeira. Findo isto, nós já temos um conhecimento, já sabemos qual é, onde estamos em termos de posicionamento da nossa carreira. O que é que somos? Somos técnicos de base, somos de técnicos especialistas ou especialistas principais. Findo este processo de saber qual é o nosso posicionamento, vamos agora nos posicionar na tabela remuneratória. Então agora vamos dividir-nos e vamos falar dos que transitaram para técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, ou seja, para a base da carreira. Eu aconselho-vos agora a olharem bem para as duas tabelas, porem ao lado uma da outra para conseguirem me acompanhar. A primeira posição remuneratória dos técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, os da base, são 1.215 euros. Temos aqui dois conjuntos técnicos diferentes. Uns que ganham abaixo de 1.215 e outros que ganhavam acima de 2.215. Os que ganhavam abaixo de 2.215, os que ganhavam 1.020, 1.064, 1.109, 1.145, 1.207, transitarão para 1.215.
Os outros que ganhavam mais de 1.215, portanto, os que tinham vencimentos 1.297, 1.252, 1.386, 1.476, 1.521, 1.610, 1.700, mantêm o mesmo vencimento. Quem transitou para a carreira, para a carreira com a categoria de técnico superior diagnóstico terapêutico especialista, tem como primeira posição remuneratória 2.153 euros. Os técnicos que passaram para este posicionamento usufruíam em 2017, a dezembro de 2017, 1.565, 1.655, 1.744, 1.834, 1.923. Tudo isto são valores inferiores à primeira posição remuneratória, que é 2.153. Lógico, estes vão todos transitar para 2.153. Será este o vencimento de todos. Em relação aos que transitaram para técnico superior diagnóstico terapêutico especialistas principais, a primeira posição remuneratória desta categoria são 2.414. Portanto, os técnicos que usufruíam 1.744, 1.834, 1.968, 2.102, 2.281 passarão automaticamente para a primeira posição remuneratória da tabela e passarão a ganhar 2.414 euros. Fim deste processo, todos nós sabemos, a 2018, qual é o nosso local em termos de qual é a categoria em que estamos e qual é a tabela, na tabela remuneratória em que nos encontramos. Findo este processo, vamos agora fazer o descongelamento, o segundo momento de 2018, que é o descongelamento do descongelamento geral da função pública. Há poucos dias, a ACSS emanou umas indicações, umas respostas às perguntas e dúvidas dos conselhos de administração dos vários hospitais, em que, da sua leitura, se vê o seguinte, que entre 2004 e 2007, as pessoas terão 1,5 pontos por cada ano avaliado. Entre 2008 e 2018, terão 1 ponto por cada ano, independentemente de ser avaliado ou não. É sempre 1 ponto. Visto isto, cada um sabe os pontos que tem, a situação em que está e vamos agora continuar no descongelamento. E todos nós sabemos que o aumento de uma posição remuneratória faz por cada 10 pontos acumulados. Ou seja, que da lei advém que na transição salarial operada por via do descongelamento, o trabalhador, por cada conjunto de 10 pontos acumulados, transita para a posição remuneratória seguinte com um aumento nunca inferior a 29 euros. E daí, feitas as contas, temos isto. Em 2018, quem passou para 1.215, com mais uma posição remuneratória, passará para 1.424. Quem ficou com 1.297, 1.252, 1.386, mais uma posição remuneratória, transitará para 1.424. Quem ficou com 1.476, 1.521, com mais uma posição remuneratória, passará para 1.632. Quem ficou com 1.610 e 1.700, com mais uma posição remuneratória, passará para 1.841. Isto em 2018. Em relação aos descongelamentos dos técnicos superiores diagnósticos terapêuticos especialistas, todos eles transitaram para 2.153. Mais uma posição remuneratória, basta consultar a tabela e chegamos à conclusão que passarão para 2.310. O técnico superior diagnóstico terapêutico especialista principal, que passaram todos para 2.414, com mais uma posição remuneratória, passarão para 2.622. Chegados aqui, há que salientar o seguinte. O Sindit não concorda com a atribuição de apenas 1 ponto após 2008. Continuamos, em todos os meios em que exerce a sua influência, a reivindicar
a aplicação da solução de 1,5 ponto por cada ano avaliado desde 2008 até à presente data. Para isso, nós dispomos nos nossos serviços de minutas para contestação a quando da notificação e apenas nessa altura. Não se deve enviar as minutas de contestação nem antes nem depois. Após a notificação da pontuação com fins de descongelamento, têm 10 dias para apresentar a contestação. Temos aqui duas situações diferentes com minutas também diferentes. Uma é a atribuição de 1 ponto por cada ano avaliado depois de 2008, em que temos a minuta para contestar, reivindicar a atribuição do 1,5 ponto e não de 1 ponto. Temos ainda uma outra situação, que houve algumas administrações e que aos contratos individuais de trabalho não contaram qualquer pontuação antes de 2017, quando da entrada da carreira dos CITES. Essa não é a nossa leitura e, portanto, até porque, tal como vos disse logo inicialmente, diz claramente refaça-se a carreira dos técnicos em contrato individual de trabalho como se de contratos de trabalho em função pública se tratassem e, portanto, com essa premissa, nós também temos argumentação para fazer contestação. Estas duas minutas são diferentes, estão ao vosso dispor no sindicato, basta-nos fazerem chegar o pedido da vossa situação em específico, que será enviado para que, quando dos 10 dias que têm para apresentar a contestação à notificação, o façam devidamente. No entanto, temos aqui uma nova brecha política. Portanto, dentro de poucos dias teremos um novo governo e com ele um novo ministro. Como devem calcular, neste momento a carta a enviar ao novo Ministro da Saúde está pronta. Só falta preencher o nome da senhora ou do senhor que ficará no cargo. Temos dois grandes motivos para pedir para se reiniciar ou se iniciar uma negociação produtiva, credível, adulta, responsável, que nos responda a dois grandes problemas que ainda muitos outros teremos, mas estes dois são de momentos mais urgentes e prementes. Um deles, que é a regulamentação do regime de avaliação de desempenho para a carreira especial de técnico superior de diagnóstico terapêutica, e a outra, que é premente definir e atualizar a tabela, portanto, da remuneração dos coordenadores e do técnico-diretor. Espero ter sido clara, ter sido muito direta na explicação. Sei que foi uma explicação muito naif, mas que foi possível para que descodificar tornar isto o mais fácil possível para nos entendermos onde é que temos que, nesta transição, com esta aplicação, estamos colocados em 2018. No entanto, vou agora aqui pedir ao António Carlos a ajuda para me apresentar as perguntas que foram mais solicitadas por vós neste contexto. Vamos aqui, o computador está a pensar. Boa tarde, boa tarde. Gostaria de alguns pontos da situação dos contratos de trabalho e funções públicas nos Açores. Os contratos de trabalho e funções públicas nos Açores, esta lei aplica-se igualmente nos Açores. Nos Açores já foi dado a conhecer aos sindicatos uma carta em que eles dizem que basicamente que vão aplicar igual ao que aplicam no continente. Podemos fazer chegar a todos os sócios dos Açores essa mesma notificação do Governo, fizemos chegar aos nossos delegados sindicais, mas vamos com certeza também então, visto a carta que o Governo dos Açores nos enviou e o parecer do nosso advogado quando fez a sua leitura, mas não apontou nenhuma dificuldade ou nenhuma diferença ou graves ilegalidades na aplicação dos Açores.
E agora vamos aqui, põe-se aqui a pergunta, quem passou a especialista pelo concurso que decorreu no ano passado, agora como é reposicionado? Tal como eu vos disse, tínhamos que esquecer tudo o que aconteceu depois de 2018. E os concursos aconteceram depois de 2018. Portanto, temos que voltar a 2017. E então é assim, os concursos abriram, com certeza que sim, e nós não os vamos negar. Agora é assim, muita gente concorreu para categorias que já, pela aplicação da lei, a categoria já é detida pelo próprio. Portanto, torna o concurso nulo. Portanto, ninguém faz concurso dentro da mesma instituição, atenção, dentro da mesma instituição, para um lugar que já tem. Portanto, esse concurso é considerado nulo, portanto, ela tem a profissão, tem aquela categoria desde 2018, o tempo de contagem de pontos do último reposicionamento será quando passou para aquela categoria e não agora quando tomou posse. Portanto, os outros que fizeram o concurso e que subiram na sua categoria, com certeza que sim, que esse concurso é válido e continua o seu percurso de carreira. Pronto, está aqui outro, Ana Rita Duarte, a dizer exatamente aquilo que eu disse, a dizer que tínhamos uma minuta específica para este caso, em que os CITES não lhes estão a ser contabilizados os pontos antes de 2018. Pronto, neste caso, a nossa compreensão é que não pode ser, tem que ser todo o tempo, desde o contrato de trabalho sem termo ou termo indeterminado, portanto, passaram ao quadro da instituição, tem que contar esse tempo. Portanto, a Ana Rita, se puder fazer chegar o seu pedido aos nossos serviços, com certeza que lhe enviaremos a minuta correspondente. Pronto, está aqui a Paula Durães a perguntar que os CITES que transitaram para a nova carreira, mas não tiveram qualquer descongelamento, isso devia ter acontecido. Exatamente, é exatamente aquilo que eu estava a falar também com a Ana, em relação à resposta da Ana Rita. Exatamente, eles contam-lhe os tempos para descongelamento desde que passaram a ter um contrato definitivo com a instituição. E, portanto, desde que tiveram um vínculo laboral certo, passaram a contar. E, portanto, também, se não lhes contou o tempo, se a Paula Durães não lhe foi contado o tempo, com certeza que sim, que terá que fazer o preenchimento da tal minuta, é só nos fazer chegar o pedido que nós a libertamos. Aqui um agradecimento. Aqui está uma particularidade, que é o regime de mobilidade, portanto, isto é uma coisa muito, muito especial, muito específica, que é meia dúzia deles, não parece que seja este o momento, façam essa pergunta que nós respondemos, logicamente, por escrito ou até mesmo pelo telefone, porque é uma particularidade. Então aqui a Ana Rita Duarte diz que não recebeu por forma escrita a notificação, mas que sim na intranet. A intranet é um veículo de comunicação com os trabalhadores e é considerado que uma forma de notificação. Portanto, o ter feito a notificação, estar na internet, é considerada notificação e continua a ter-se os 10 dias para se fazer a contestação. Estava aqui a Vanessa a falar nas PPPs que passaram a EPEs, como será implementada esta lei. Aqui também é uma particularidade, tendo em consideração que são contratos individuais de trabalho, o contrato individual de trabalho, a aplicação desta lei está dependente do acordo coletivo de trabalho. Há algumas PPPs que passaram a EPEs mais recentes ainda não assinaram, ainda não aderiram ao acordo coletivo de trabalho, portanto ainda não se lhe aplica o acordo coletivo de trabalho e, por exemplo, Braga, que era uma PPP e passou a EPE
há mais tempo, sim, essa já assinou o acordo, já pediu a adesão ao acordo coletivo de trabalho. No entanto, isso são situações muito particulares que façam-nos chegar as suas dúvidas, até para a gente saber qual é a PPP e qual é a PE, para lhe podermos esclarecer devidamente. Isto aqui, quem já era especialista e subiu novo por concurso, como fica, já respondi atrás. Volta outra vez aqui a mesma pergunta e com a pergunta de se liberta a vaga de entrada. Isto aqui estivemos a falar com o nosso gabinete jurídico e não é de fácil interpretação. O que acontece é que há dois estadios diferentes de concursos. Há concursos com os quais já terminaram, portanto, que já tomaram posse, que já fechou o concurso pelos seus trâmites estarem todos concluídos. Há outros que ainda estão abertos e aí os que não estão completamente encerrados têm uma validade de 1 ano e meio. A minha interpretação muito pessoal é de que liberta a vaga, se já tinha direito a estar naquela categoria, liberta a vaga para o concorrente que ficou no lugar seguinte, mas ainda não temos parecer definitivo por parte do gabinete jurídico, portanto, não me quero comprometer, apesar de eu, pessoalmente, achar que faz todo o sentido. Isto aqui em relação à subida de escalão dos coordenadores, esta fase dos coordenadores, aqui o Sindito estava a pensar fazer uma outra sessão de tipo webinar só para se falar nesta questão dos coordenadores e não neste momento porque iria aqui, os coordenadores não são todos os técnicos e são só alguns, portanto fazermos uma segunda sessão só para os coordenadores e para então a posição que poderemos, de leitura que eles temos. De facto, há quem diga que tem que subir um escalão, uma interpretação mais linear do que já saiu, diria que sim, mas também isto tem que ser depois, num outro dia, abordaremos só este assunto dos coordenadores. Outra vez a perguntarem se as notificações das pontuações terão que ser por correio ou por correio eletrónico. Qualquer uma destas são válidos, pode ser por correio eletrónico através do mail institucional, também pode ser por intranet, portanto, todas essas formas de comunicar são válidas. Voltamos a falar nos sítios e nos coisas, são casos já mais pessoais. Volta-se a falar nos concursos, eu já dei o meu parecer sobre os concursos. Aqui a SUCIT, o contrato a termo para a contagem do tempo se conta, não, isso foi ontem ainda dito pelo nosso advogado, que só conta quando passa a ter um contrato definitivo, um contrato sem termo, portanto uma situação regular com a instituição. Há aqui alguém que diz, a Rosa Blink, não entendi as duas tabelas que enviaram no mail. No mail de hoje de manhã enviamos 2 anexos, um com uma tabela referente a 2017 e outra com a tabela referente a 2022. Depois outra aqui é o vencimento que devíamos estar a receber desde 2018 vai ser pago? Não, não, porque a lei entrou em vigor a 1 de janeiro de 2022 sem direito a retroatividade, ou seja, retroatividade é apenas na contagem dos pontos, do tempo, disso tudo. Em termos de remuneratórios, não há retroatividade desta lei. Portanto, passarão a ganhar o que têm que ganhar a partir do dia 1 de janeiro deste ano.
Aqui outra pergunta era se os CITES devem ter avaliação de desempenho só após a entrada em vigor da nova carreira, portanto em 2018, ou desde sempre. Minha resposta é desde sempre, porque desde sempre eles foram técnicos de diagnóstico terapêutica e agora técnicos superiores de diagnóstico terapêutica. Estamos aqui a pedir para partilharmos esta breve apresentação, com certeza que sim, que não temos qualquer inconveniente em enviar a todos os sócios este data-show. E depois aqui já são começar a fazer perguntas muito individuais. Como disse, eu não vou responder a perguntas de caráter individual, as individuais que responderemos depois por escrito a cada uma das pessoas, porque cada caso é um caso, a situação de um não é igual à do outro, e para não haver mais confusão nesta grande confusão, vamos só nos cingir ao que é transversal e igual para todos. Em relação à avaliação de desempenho, sim, a avaliação de desempenho que se encontra em vigor neste momento continua a ser a do 564. Não haja dúvida sobre isso, até aparecer uma nova avaliação de desempenho adaptada aos técnicos superiores de diagnóstico terapêutica, a que está em vigor é do 564/99, sem qualquer dúvida, e que devemos mantê-la. Não é porque nós tenhamos de acordo com ela, mas é para que não perdamos o direito de ter uma avaliação de desempenho própria e não do regime geral do CIADAP. Mais uma pergunta individualizada. Outra. Aqui a Ana Rita Duarte pergunta quem pediu ponderação curricular e não obteve resposta, mesmo após várias insistências. Pronto, é um direito que tem, porque a ponderação curricular irá substituir, o pedido de substituição da avaliação da nossa carreira por avaliação anual ponderada de curricular, tendo a atenção que quando se pede a avaliação por ponderação curricular, entramos no regime geral da função pública, no CIADAP, e será-lhes aplicado cotas, os objetivos, tudo igual ao CIADAP geral. Portanto, há que ter aqui em consideração alguns riscos que isso possa envolver. Em relação a que têm direito, tem, e mesmo após várias exigências, se ainda não responderam, faça chegar esse pedido do número de vezes as vossas insistências que fizeram junto à administração, para nós, como sindicato, em seu nome, pedir a razão porque é que ainda não foi dada a resposta dentro do prazo razoável. Outra vez um caso individual. Outra pergunta aqui pertinente, que é, existe data limite para a notificação dos pontos pelas administrações? Escrito preto no branco qual é a data limite, ela não existe, mas a lei saiu há mais de 6 meses, todas as administrações tiveram conhecimento da publicação da lei, portanto tiveram todo este tempo para se fazerem os trabalhos que tinham que fazer de reposicionamento das pessoas. Não entendemos que passe muito tempo, mais 1 mês, 2 meses no máximo, que não seja tudo reposto e tudo esclarecido, porque se andaram a dormir não sei quantos meses, os técnicos não podem ser prejudicados por esse facto. Tendo sempre a certeza que mais tarde ou mais cedo, quando for reposicionado, tem sempre retroatividade, o vencimento terá sempre retroatividade a 1 de janeiro deste ano. Mas de qualquer das maneiras, o dinheiro é meu quando está na minha algibeira e, portanto, nós faremos tudo para que as administrações não estiquem este tempo, independentemente de legalmente terem ou não possibilidade de o esticar. Portanto, vamos dar a tolerância em 1, 2
2 meses, no máximo 3, se neste finais de fevereiro, quando recebermos, não tivermos repostos, no final de março não tivermos repostos, mais do que esse limite, acho que já estão a ultrapassar o limite do razoável e teremos que tomar outro tipo de medidas. Está aqui outra pergunta, que é: os especialistas que por concurso iniciaram um aumento ordenado, quando reposicionamento terão de repor esses valores? Ou seja, há pessoas que já por concurso subiram na categoria e, portanto, passaram a usufruir do dinheiro ou do vencimento correspondente ao local que ocuparam. Não têm que repor esse dinheiro, como é óbvio. Esse dinheiro foi-lhe devido. Não há reposição. Não há direito a quem só é reposicionado através do 34, agora, em janeiro, a retroatividade. Agora, quem já recebeu é dela, até porque fez concurso. Já tinha concurso do concurso que já tinha feito. Aqui outra pergunta, que é: será correto e legal fazer a avaliação retroativa dos colegas? Sim, é legal, desde que tenha, de facto, sido os mesmos avaliadores, podem o fazer retroativamente sem qualquer problema, porque têm os meios para poder chegar à avaliação de cada um dos elementos dos seus trabalhadores, não é? Os coordenadores têm esse elemento, este seja o mesmo coordenador, não há qualquer impedimento. Houve contacto legal, foi fora do prazo, mas como mais vale tarde que nunca, aconselho a todos o fazerem. Os CITES, outra pergunta, era se os CITES devem ter avaliação antes de 2018, já respondi que sim, têm que ter avaliação desde o dia em que entraram como técnicos de diagnóstica e terapêutica. Isto aqui é sobre concursos, portanto, não, as coisas dos júris de concurso não é o âmbito deste nosso encontro. As coisas sobre ponderações curriculares também não é o tema deste nosso encontro. Há aqui um Anónimos que diz: quando é que os sindicatos mudam as fórmulas do concurso e passam a ingressar os melhores e não os mais bonitos? Estou perfeitamente de acordo com o colega. Realmente devem ingressar, progredir e subir na carreira os melhores e não os mais bonitos. Mas, como sabe também, tentámos negociar as regras dos concursos com este governo e, mesmo sem o consentimento e sem a anuência dos sindicatos, o governo unilateralmente publicou a portaria dos concursos sem que nós tivéssemos dada concordância com eles e, portanto, estamos em total desacordo com a forma das medidas que estão, tal como o colega diz, que estão efetivamente feitas para ingressar os mais bonitos e não os melhores. Completamente de acordo, colega. Gostava era que tivesse identificado melhor para eu conseguir falar melhor quem é, que eu não consigo perceber. Muito obrigada. Há aqui uma outra que é em relação, isto é também pertinente, em relação a um CIT que teve em 2 instituições públicas. É assim, os CITs o regime de trabalho dos CITs é regido pelo Código do Trabalho e, portanto, a nossa relação de trabalho é feita com o empregador. Ou seja, enquanto que um contrato de trabalho em funções públicas, o nosso empregador é o Estado e, portanto, mesmo que a gente mude o local de trabalho, o empregador é o mesmo. Quando estamos a falar de um contrato individual de trabalho, não. Porque quando eu faço um contrato individual de trabalho com o hospital ou com o Centro Hospitalar de Lisboa Central, depois, se saio de lá e passo para o Lisboa Oriental, eu tenho outro
outra entidade patronal. E, portanto, aqui o que conta, efetivamente, é a última entidade patronal. No entanto, isto tem controvérsias, é discutível e pode, efetivamente, ser motivo para nós podermos, por aqui, reivindicarmos um pouco mais além. Temos, conjuntamente com a FESAP, temos feito uma grande luta para que da unificação do vínculo, ou seja, um vínculo único. Nós não entendemos a razão porque é que continua a haver 2 vínculos na saúde, porque é que continuamos a ter contratos de trabalho em funções públicas e contratos individuais de trabalho. Não faz sentido, não é esse o caminho, não é isso que queremos. Temos feito uma luta sem tréguas pela passagem de um vínculo único para a saúde e não não há razão porque é que eu estou a trabalhar ao lado de um outro colega e eu tenho um tipo de vínculo, o outro tem o outro, apesar de estarem muito uniformizados em termos de contratos coletivos de trabalho e assim, para que tenhamos pelo menos um tratamento mais semelhante, mas não deixamos de ter diferenças à mesma, que nós, como trabalhadores e como sindicatos, não entendemos a razão e que em instâncias superiores nós temos feito chegar as nossas reivindicações no sentido de não acolhimento e de não compreensão de 2 vínculos para uma mesma instituição. Aqui está uma outra pergunta, que é como são contados os pontos antes de 2004, porque existem CITES desde pelo menos 2002. Mas tem que ser 2004 porque foi quando a alteração da forma de contagem, de progressão nas carreiras da função pública, que reportou que seria o início da contagem desta forma de progressão e não da antiga de 3 em 3 anos. A contagem iniciou-se em 2004, porque antes de 2004 as progressões eram por cada conjunto de 3 anos que progredíamos na carreira. E, portanto, 2004 foi o ano da transição de uma forma para a outra de contagem de tempo de serviço. Pronto, creio ter respondido a 90% das perguntas que me foram postas. As outras que aqui estiveram são perguntas muito individuais, que não faz sentido estar aqui neste conjunto de pessoas a responder. Gostei imenso de estar convosco. Espero ter respondido ou ter explicado o melhor que sei, o melhor que posso, a situação neste momento para ser mais compreensivo. Estando sempre disponível da parte do sindicato para todas as vossas dúvidas, todas as vossas angústias. Nós estamos cá exatamente para responder, para fazermos o que sabemos fazer, que é continuar na defesa intransigente dos trabalhadores, das suas condições de trabalho, das suas carreiras, das suas vidas. Boa tarde a todos.